Glória a Deus, aleluia. Mais um dia que o Senhor nos concede pela sua misericórdia, o seu amor. Você sabia que você é fruto do amor de Deus? É. A palavra de Deus diz que Cristo amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o unigênito do Pai, para morrer exclusivamente para lhe salvar, para nos salvar. Quando ele diz que Deus amou o mundo, não é o mundo cosmos, mas o mundo pessoas, para morrer em uma morte de cruz para nos salvar. Então você que nasceu de novo, que tem uma mente renovada, você é filho, você é fruto do amor de Deus. Amém? Nesta manhã nós sabemos que todos os dias nós precisamos de uma motivação diferente para poder enfrentar os desafios do nosso dia a dia. E hoje eu estava ali no centro de Pilates, no estúdio de Pilates, e lá tem pessoas, que chegam destroçadas fisicamente. Às vezes é um braço que teve um problema que não estica e vários outros problemas. E a gente vê que os especialistas da área ali, naqueles momentos, de muita dor, de aflição, eles começam a incentivar, começam a usar as técnicas para motivar a pessoa a chegar, às vezes, no seu limite. Fazer a extensão de um braço que dói muito. E assim, em todos os setores das nossas vidas, nós precisamos de muita motivação todos os dias para vencer os nossos desafios. E o mundo precisa conhecer o maior dos motivadores. O mundo precisa se relacionar com o motivador dos motivadores. Quando nós conhecemos esse motivador todos os dias, você amanhece com uma disposição tremenda, você amanhece alegre, você amanhece feliz, independente da circunstância, porque esse motivador, ele não é externo, ele é interno. Então as circunstâncias que estão externas, ela pouco influencia na sua vida, no que se diz respeito à motivação. Porque você sabe que a circunstância, ela é uma mentira, ela não é a verdade. A circunstância, ela é passageira. E a verdade é o que Deus diz. E Deus diz que você é mais do que vencedor em qualquer esfera da sua vida. Não porque você conquistou com as suas forças, com as suas próprias mãos, mas porque você recebeu o que Ele conquistou ali na cruz. Quando você recebe o que Ele conquistou ali na cruz, quando você traz para si, toma posse o que Ele conquistou ali na cruz, aí o motivador dos motivadores, ele entra em ação, lhe dando uma motivação sobrenatural. Você já ouviu muitas das vezes as pessoas dizerem assim: aquele cara ali é louco, aquela mulher ali é louca. Eu jamais teria condição de chegar onde ele chegou. Eu jamais teria condição de fazer o que ele fez. Porque a motivação que ele ou ela tem é de dentro para fora. Eu estou falando do Espírito Santo de Deus. Quando você aceita o sacrifício que Cristo fez na cruz, quando você recebe e toma posse daquele sacrifício, você também recebe o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz que Paulo chegou em uma casa e lá tinham pessoas que criam, professavam a fé em Jesus Cristo, o ressuscitado, o que está sentado à destra de Deus, o Rei dos Reis. Mas Paulo fez uma pergunta a ele, aquelas pessoas, pertinente, a qual eu faço também a você. Paulo perguntou a eles assim: você recebeu o Espírito Santo de Deus quando creu em Jesus Cristo, o ressuscitado? Eles disseram: eu nunca nem ouvi falar nisso. Porque quando você recebe o Espírito Santo de Deus, a sua motivação multiplica em todas as áreas das suas vidas.
em todas as esferas do cosmos, a sua motivação multiplica. Porque você crê em Jesus é uma coisa, você receber o Espírito é outra. Mas como é que é isso, pastor Luiz Andrade? É simples, você creu, ele entrou. Só que o Espírito Santo, por ele ser uma pessoa e ser educada, há uma necessidade de você o invocar. Há uma necessidade de você começar a fazer um exercício espiritual para que ele possa te motivar diariamente. É por isso que a palavra de Deus diz que muitos estão mortos espiritual. Quando diz morto espiritual, não quer dizer que você não esteja enxergando, que você não esteja ouvindo, que você não esteja falando, que você não esteja tendo olfato, que você não esteja bem de saúde. Quando a palavra de Deus diz que você é morto espiritual, ele está dizendo que o Espírito que está em você precisa se exercitar para que o Espírito Santo de Deus comece a lhe dar uma vida nova, uma vida de dentro para fora, e você passa a viver e ter uma vida espiritual simples. Nós estamos aqui exclusivamente para isso. Nós não somos teólogo acadêmico. Eu não sou pastor de uma denominação, eu não sou o seu pastor, nada disso. Nós somos irmãos, e eu estou aqui justamente para simplificar a palavra. Você crê que Jesus Cristo morreu exclusivamente para lhe dar vida? Você só precisa crer para receber o Espírito Santo. Você não precisa participar, nem pertencer a uma instituição religiosa, evangélica, católica, seja lá. Você só precisa crer. Foi o que Paulo falou para aquela família. E diz que imediatamente eles foram cheios. Veio a evidência. O falar em outras línguas, e foi uma alegria jamais vista naquela casa. E se você, que está me ouvindo aí através desse vídeo, crê que Jesus Cristo morreu exclusivamente para lhe dar vida, e se você tomar posse, que o Espírito Santo vai ser o seu motivador daqui para frente, a sua vida, ela começa a mudar. E você precisa fazer um exercício simples. Aqui, nós vamos para a palavra agora. Mateus 6:6. Ele faz uma diferença entre aquele que faz o exercício externo, e o interno está morto espiritualmente, e aquele que faz o exercício interno para que o motivador comece a lhe entregar tudo que você precisa. Mateus 6:6. Ele começa a dizer assim, ó, a partir do 5. Mas quando orares, não sejais como os hipócritas. Ó, tem hipócritas aí orando, viu? Cuidado. Pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para ser visto pelos homens. Todos querem fazer, né? Esse tipo de oração. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, agora para mim e para você, tu que creu, tu que verdadeiramente tomou posse do que o Senhor Jesus Cristo conquistou naquela cruz. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu Pai, que está em oculto, e teu Pai, está falando de Deus, Deus é teu Pai. Você não é um escravo de um Deus, você é filho de um Deus Todo-Poderoso, que vê e secretamente te recompensará. Aleluia. E orando, agora vem o mais importante. Não useis de vã repetições, como os gentios. Quem são os gentios aqui? Aqueles que não conheciam Deus. Aqueles que conheciam Deus de ouvir falar. Aqueles que conhecem Deus porque o pastor apresentou. Aquele que conhece Deus porque uma denominação apresentou. Aquele que conhece Deus de ouvir falar. Mas aquele que conhece Deus de um relacionamento,
pessoal de pai para filho, ouça o que ele disse. E orando, não useis de vão repetições, como os gentios, aqueles que só conhecem Deus de ouvir falar, que pensam que por muitos falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois a eles, não seja igual a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes mesmo de vos pedir. Portanto, vos oreis assim. Ele está nos orientando, nos dando como eu devo orar, não usando de vã repetição. Você entra diante do trono de Deus, chamando Ele de Pai, Pai. Se relacione com Deus como se Ele fosse seu Pai, porque Ele é seu Pai. Não se relacione com Deus como se Ele fosse um Deus carrasco, um Deus distante, um Deus que está pronto a todo tempo para lhe punir, lhe castigar, lhe disciplinar. Não, Ele está em todo tempo querendo que você tenha um relacionamento diário com Ele. Orando no Espírito, como Paulo fala aqui em 1 Coríntios 14, orando em todo tempo. E você começa a ter uma edificação, você começa a movimentar as águas dentro de você, e aquele motivador, o qual nós falamos no início, começa a lhe trazer uma motivação diferente da vida, começa a trazer uma visão diferente da vida. Você não faz mais o que os outros estão fazendo, você faz aquilo que o Senhor começa a mandar, a lhe orientar, a fazer através do Espírito Santo de Deus. A partir do 2, porque o que fala, 1 Coríntios 14, 2, porque o que fala em línguas desconhecidas não fala a homens senão a Deus, porque ninguém o entende, em espírito fala em mistério, mas o que profetiza fala aos homens. Você prefere falar a Deus ou aos homens? Para edificação, exortação e consolação. O que fala em línguas estranhas, edifica-se a si mesmo. Você prefere se edificar primeiro para depois falar, o correto é esse. Aí você começa a recantor manar basso cantorou maná chequetere maná. Você começa a ter uma edificação, você começa a dar uma autorização ao Espírito Santo, a qual ele começa a lhe motivar, e você começa a viver uma vida espiritual com os olhos abertos, com os olhos iluminados, com a mente sã, com o corpo sadio e com a visão celestial. As circunstâncias não lhe param, os problemas não começam a encher a sua mente, de maneira que você só anda carrancudo, carrancuda, triste, estressado, estressada. Não, muda tudo, porque é de dentro para fora. Simples assim. Você quer ter um motivador profissional diário? Quer? Comece a exercitar a sua força interior. Comece a convidar o Espírito Santo. Obrigado, Deus, porque o Senhor enviou para mim, o Senhor me deu como penhor, o maior dos motivadores, o maior dos incentivadores, e o que é melhor, Ele conhece tudo de nós. Ele sabe na área, Ele sabe o ponto aonde deve tocar para lhe motivar. E você começa a ser a pessoa completamente diferente. É simples. Nós estamos aqui para simplificar a palavra de Deus. Você não precisa fazer uma campanha de 21 dias de oração. Você não precisa subir um monte. Você não precisa, a partir de hoje, fazer nenhum outro sacrifício. Porque Ele, por uma vez só, um único sacrifício, Ele conquistou tudo, me entregou nas minhas mãos, nas suas mãos, para que você possa ter vida, e vida com abundância. Amém? Simples, não é esse exercício? Então comece a praticar. Leia lá Mateus 6,6, 1 Coríntios 14, a partir do verso 2. E comece a ter uma vida de motivação. Firme e simples na palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe.